Segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é tempo de habitardes vós as casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis, que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi o monte, trazei madeira, edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com assopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra, os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu vou ler até aqui, o texto é forte, né? E hoje eu queria, Deus está se agradando de você agora. No ano 539 a.C., o rei Ciro vence a Babilônia. Então, ela domina todo o Antigo Oriente Próximo, ali o Médio Oriente, e domina Judá. E tem a queda da Babilônia, a queda de Jerusalém diante da Babilônia. E no ano 587 a.C., lembrando que essa contagem a.C. é sempre decrescente, no ano 587 a.C., cai Judá, Jerusalém é invadida, Nabucodonosor, tá, enfim. Alguns anos depois, Ciro vem, Dário e aquele período assume o poder no Médio Oriente. Só para a gente entender, Jerusalém tinha sido subjugada, destruída e foi como cativo para a Mesopotâmia, para a Caldeia, para a Babilônia. Cai o rei da Babilônia, tem ali, depois de Nabucodonosor, vem Nabonido, depois vem Beltesazar, salvo engano, tem que dar uma olhada lá em Daniel 4 e 5. E aí entra Ciro, e depois de Ciro, Dário, e esses monarcas, esses novos governantes, que são os grandes nomes dos impérios da Média e da Pérsia, que são os dominadores do Antigo Oriente, então, eles ganham como despojos o governo, o controle, não somente de Judá, mas também a supremacia do Egeu. E Judá estava ali cativo na Caldeia, desde a época de... Não apenas, o primeiro passo que eles permitem, eles liberam para que eles tenham um culto deles. Eu só quero a fidelidade de vocês e os impostos e o trabalho, então podem cultuar o Deus de vocês em paz. Negócio de Abraão, Isaac e Jacó, nascem as sinagogas. Porque o que é a sinagoga? A sinagoga é uma opção para quem perdeu o templo. Então, o que tinha de diferente? A sinagoga é o templo? Não. Não tem nada a ver com o templo. Na sinagoga, por exemplo, eles não podiam fazer sacrifícios. Não tinha altar, não tinha sangue, não tinha pia de bronze, aquela coisa, o mesmo esquema sacerdotal. Então, o que é a sinagoga? Era pode ser que aí eles se juntavam, o número mínimo era 10 pessoas, e eles juntavam a partir de 10 pessoas, se reuniam, cantavam, tipo assim, o templo caiu, a fé faliu, Jerusalém perdemos, mas aqui a gente tem liberdade para sentar, cantar
ler um trecho bíblico, discorrer sobre esse trecho e ir embora para casa. A gente vive cativo, mas a gente tem liberdade para fazer esse culto. A gente vive, ninguém vai atrapalhar a gente, porque o Ciro liberou, porque o Dário liberou, porque com a passagem de Dário para os Xerxes, lá, o Artaxerxes e tal, tudo mais, liberação. Aí a gente já está no livro de Neemias, que é o último livro do Antigo Salmos, mas sei lá. Mas aí vem Neemias e fala assim, bom, vamos embora reconstruir. Bora reconstruir. E aí Neemias, eu estou falando que também são contemporâneos, tipo Ageu, que eu estou lendo aqui agora, Zacarias. Vem a liberação através de Neemias, ele ganha o direito de atravessar, são quase 1000 quilômetros de distância, de viajar até Judá e restaurar, levantar. Enfim, os judeus começam a voltar, através de um edito, né, a ordem de edificar e restaurar Jerusalém. Neemias se atém a reconstruir os muros e a cidade, ele vira igual aqui no Brasil. Ele era governador da cidade, né, ele era chamado de governador. Neemias tinha um cargo de confiança na política do império. Zorobabel é o homem que trabalha na reconstrução do templo, do prédio e tudo mais, do povo, falar sobre os casamentos das pessoas, e vai legislar. O Esdras é um legislador. Aliás, foi Esdras que escreveu o livro de Neemias, né? Neemias na Bíblia judaica é um único livro, que é um compêndio de Esdras e Neemias. E os cativos têm até uma ideia de cativos agora tem uma nova oportunidade, tem a oportunidade de serem livres. Então, ufa, voltamos. Então agora a gente pode reconstruir o prédio, o templo, nós podemos reconstruir, nós podemos sacrificar, nós podemos, enfim. Só que agora que eles voltam, eles estão tão habituados ao padrão sinagoga de ser, se eu me faço entender, eles estão tão habituados àquele negócio de chegar, alguém abre um livro, canta uma música, a gente para, senta, canta, ora e vai embora. A vida cristã de muitos irmãos se resume, primeira coisa que a gente queria falar sobre isso antes de entrarmos no primeiro. E o cativeiro é resultado da rebeldia das pessoas, e aí por causa nunca falou que era para montar uma sinagoga. Aliás, no Novo, vai lá na lupa e escreve assim, sinagoga, você vai perceber que a primeira vez que a palavra sinagoga aparece na Bíblia é em Mateus. Porque não tem no Antigo Testamento. A sinagoga é um arranjo tipo do Jaque, sabe o Jaque? Já que não tem templo, já que a gente não foi fiel, aqui na Babilônia, e já que o rei deixa, e já que não sei o que lá, vamos nos reunir, vamos cantar uma música, falar sobre Abraão, Isaac e Jacó e vamos embora para casa. Então, isso é sinagoga. E no Novo Testamento, sinagogas são tipos de coisas assim ruins. Por exemplo, lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, por 2 vezes tem a tal da sinagoga de Satanás. Mas o assunto aqui nem é falar sobre sinagoga para Judá novamente. Eles têm agora a oportunidade. Por exemplo, fazer Páscoa. A Páscoa é uma festa que termina na morte de um carneiro, macho de 1 ano, sangue derramado, festa da libertação e tudo mais. Só que esse pessoal está há quantos anos sem fazer isso? 70. Fazer outros sacrifícios e oblações, sei lá, o Yom Kippur, o dia do perdão, que também tem que matar um bezerro, um touro, um bode, eu não sei o que, mas eles não têm a prática. Eles não têm a prática. É uma mudança radical de cultura. Tanto seria assim, cativeiro e libertação são mudanças radicais de cultura. Vamos lá, proporções são gigantes, mas pensa que Campinas é cercada hoje, e depois de 3 anos, sem ninguém poder sair nem entrar, tem de sair daqui e morar numa cidade a 1000 quilômetros de distância, sei lá, tipo Brasília, que está mais ou menos a 1000 quilômetros de distância. É 1000 mais ou menos, né? Sei lá. Outro país, outra língua, outra cultura, outros deuses, outro folclore, outras histórias, outras piadas, outras músicas, tudo.
folclore, tudo diferente. Feriado, calendário. Em 70 anos, vem um documento e fala assim: você pode voltar. Quer ver um teste? Se Jesus não voltar, obviamente. Quem é? A Vanessa tem fé, mas não levantou a mão, não sei porquê. Mas ela vai rodar também. Você tem. Daqui 70 anos, você não existe mais. Ela vai ser uma vovozinha. Agora ela tem 13, mas é tempo para chuchu, é muito tempo. Então, aqui, todo mundo, o ônibus vai encostar aí, é só chegar e vai embora. Não tinha ônibus, né? Duas culturas. A cultura judaica, conhecer de viver. Templo, culto, sacrifício, Páscoa, que agora tem 13 e vai ter 83. Então, esse pessoal dos 80 e poucos, fala, então, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, tinha o templo, eles conheceram Jerusalém, eles pisaram o pé, não, porque as roupas do sumo sacerdote, porque o santo dos santos, então, eles ficavam com... Agora tem um segundo tipo de cativo ali, que foi o cativeiro, os filhos do cativeiro. Os filhos desse pessoal de 80 anos, menos de 70 anos, é porque nasceu no cativeiro. Então eles falam a língua babilônica como primeira língua. Como primeira língua. Essa semana que vem agora eu vou encontrar um amigo que foi embora como missionário na Austrália e eu não o vejo há uns 15 anos. É australiana, eu não a conheço. Então eu conheço ele de solteiro, a gente trabalhou junto. Para ela eu sou um estranho. O tipo de cativo que são aqueles que nasceram no cativeiro, são filhos do cativeiro, nunca viram o tempo de perder sangue em cima do altar, nunca viram uma Páscoa, só ouviram falar. Sabe a reunião lá dos 10, que vai lá naquele negócio chamado sinagoga, e vai lá, porque Abraão, Isaac, Jacó, não sei o que, e tal, e eles ouvem, legal, interessante, nossa cultura, né? Meu pai fala muito disso aí, meu avô, e não sei o que e tal, mas eles falam a língua babilônica como língua natural, como língua materna, não tem sotaque. Eles se vestem como babilônicos, e eles pensam e agem como babilônicos. Eles são babilônicos. O RG deles é da Babilônia. Crada nessas mentes e nesses corações desses meninos. E as histórias de Jerusalém para estes terceiros, então tem os Páscoa de tabernáculo, não sei o que lá, e tá as festas. Outros falam assim, a minha avó fala dos filhos daqueles que nasceram no cativeiro. As histórias de Dom Pedro, eu não sei se você sabe, se você der um Google aí, no YouTube, você vê o Dom Pedro, tem foto do Dom Pedro I. Mas quando a gente fala Dom Pedro, Princesa Isabel, não sei o que, essas coisas, parece a nós de outros milênios, é ou não é? A gente tem essa capacidade. E lembre-se que estamos falando de algo, no caso do cativeiro, de 70 anos atrás. Então você pensa... Alguém aqui existia 70 anos atrás? Você tem quantos anos, varão? E ela? Eu ia lá, não sei o quê. Vocês estão entendendo essa complexidade? Pare e pense que há 70 anos atrás não existia computador. Novo mundo. E quem não levantou a mão, não levantou de preguiça, porque seu computador é um computador. Há 70 anos atrás, quase ninguém tinha carro. Quase ninguém tinha carro, moto. Há 60 anos, mas muitas coisas aconteceram aí para o cativeiro. Por exemplo, o pródigo. Só que aquele filho que volta não é o mesmo que sai. Ele vem aculturado. Ele vem com a cultura do chiqueiro onde ele viveu. Ele traz sobre si um pouco, não só da lama, mas da experiência cultural. Voltou, levanta a mão. Hoje é o dia de ficar levantando a mão, tá? Beleza. Quando você volta para a igreja, você vem igual a raça negra, cheio de manias. Ela é poderosa demais.
Ela vai mudar teu vocabulário. Ela vai lidar com o seu jeito ela vai mudar com o seu jeito de lidar com o mundo, como você negocia, como você ama, como você odeia, como você julga, como você. E os filhos dos filhos são outra coisa. Em 70 anos até para ter os filhos dos filhos dos filhos em 70 anos. Então aqueles que são filhos dos que nasceram no cativeiro, as histórias do templo de Jerusalém, do sacrifício, das festas, não sei o que lá, parecem histórias míticas. Então a libertação, em primeiro lugar, é uma luta cultural acima de tudo. Nós estamos falando de uma luta cultural. Vem para a fé completamente aculturada pelo mundo secular que nós vivemos. E eu lembro, eu vivi isso. Eu vivi isso, eu falava palavrões, eu andava tudo estranho. Eu ia fazer do jeito que ele falou. Mas pode andar de mão dada, amplo e largar a cultura da sinagoga. Eu estou falando da libertação lá, da volta do cativeiro. A cultura começa com si e termina com nagoga. É qual cultura? Na cultura da sinagoga ninguém gasta. Na cultura da sinagoga ninguém, você sai da sua casa, bonitinho, perfumado, chega lá, senta, canta, ouve e vai embora. Ninguém se suja, ninguém se envolve, ninguém gasta dinheiro, ninguém se desgasta. Eles precisam aprender a cultura de se envolver mais do que apenas conversa. Conversa, que é o que acontecia na sinagoga. Então, primeiro, o cativeiro e libertação são mudanças radicais de cultura. Quando eu falo de cativeiro, pastor, eu estou desviado. Então, você está embebido, mergulhada numa outra cultura anti-Deus. E nessa cultura ante-Deus, as músicas que você escuta, as roupas que você quer, as amizades que você tem, as palavras que você fala ou ouve, as coisas que você gosta ou não gosta, estão todas embebidas, todas envolvidas nessa cultura mundana. Faz sentido isso? E quando você volta para Cristo, se você está desviado, não, eu vou voltar para Jesus. Tá, a parte mais fácil é falar assim, então, pastor, põe meu nome aí, estou retornando. Essa é a parte fácil. Mas lá fora, no day after dessa decisão, aí você tem que lutar contra a cultura que você recebeu, que você já estava aculturado, para que você abandone esse monte de coisas e fale assim, tá, como eu vivo agora a fé da mão na massa e abandone a fé da sinagoga. Segundo, a liberdade pode se tornar um novo cativeiro se não estivermos dentro da vontade de Deus. A liberdade pode virar um novo cativeiro se a gente não estiver dentro da vontade de Deus. Então, a cultura da sinagoga não pode redefinir tua espiritualidade. Porque tem coisa que é muito mais legal na sinagoga. Então vamos lá. Eu estou lá no Antigo Testamento, tá, gente? E a gente vai, em Deus, a Bíblia diz que quem é espiritual, discerne as coisas. Você vai discernir o que é que Deus vai estar tratando com você agora, na nova aliança. Então, na antiga aliança, qual é a cultura que Deus estabeleceu? Você tem que, no Yom Kippur, tem que matar um animal, um novilho. Na Páscoa é um cordeiro, não sei o quê, tem o dízimo, tem as ofertas, você está envolvido, você estava envolvido. Aí vem o cativeiro, pá, do nada o cativeiro, você viaja 1000 quilômetros de distância, e 1000 quilômetros de distância, depois de muito tempo, você começa a sentar semanalmente, ouvir uma música semanalmente, e alguém com a Bíblia aberta, fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, compartilhando uma percepção das Escrituras. Você não pode achar que isso é a vida que Deus preparou para você, espiritualmente. Não é.
Não é. A vida que Deus preparou para você é a vida da mão na massa. Não é a da sinagoga. A sinagoga é para cativo. A cultura da sinagoga não pode redefinir nossa espiritualidade, porque eu vou abrir o jogo. Tem muita coisa, tem coisa que é muito mais legal na sinagoga. Claro. Não tem que se envolver com sangue, não tem que matar animal. Sabe o que eu fico pensando? Eu viajo, né? Eu fico lendo o texto, eu fico viajando no texto, agora há pouco mesmo. Eu fico pensando assim, imagina como foi o primeiro sacrifício quando eles voltaram do cativeiro. Voltaram do cativeiro. Tem uma música da harpa, quando eu era assembleano, que é a 137. Eu lembro do hino porque é o mesmo salmo. O salmo canta isso e a harpa da Assembleia de Deus canta isso, que fala da volta do cativeiro. Quer dizer, a queda do cativeiro, a queda do cativeiro babilônico. Então você imagina como é que foi o primeiro sacrifício? Os sacerdotes lá, o Zorobabel, esse pessoal que está envolvido, vamos construir o templo, vamos fazer para Deus, mão na obra, não sei o que e tal. Agora fizeram um altar, agora vamos matar um animal. Quem mata? Você já matou um bicho? Você já matou um animal? Quem aqui já matou um bicho? Oh, seu pai tinha, né? É fácil? É fácil, não. Final de ano, meu pai sempre matava um carneiro, quando podia, a gente podia, matava um carneiro, às vezes 2. Aí um dia eu falei, pai, quero matar o carneiro. Porque meu pai, eu não sei se já viram matar um carneiro? Pendura ele, eu não sei como é aqui, eu vou falar como era lá, no Mato Grosso. Pendura ele pela pata traseira, uma pata traseira, ele fica com a cabeça aqui, olhando para baixo. Aí você pega o queixo dele aqui assim e passa a faca no pescoço. E aí o meu pai era forte, né? Tal, ele passava a faca no pescoço, quase dava na metade do pescoço do animal. E aí colocava um balde embaixo, um negócio, mas é muito sangue. Aí sangue, aí para de pingar o sangue. Um momento para de pingar o sangue, aí ele vai, do jeito que ele está, vai abrir ele fora, tirar a barrigada, umas coisas, para limpar. Então eu cresci vendo isso. Aí eu falava, pai, eu não lembro quantos anos aqui. Aí eu e meu irmão, eu estou falando, sei lá, 12 anos. Eu quero matar o animal, o bicho, não sei o que lá. Aí uma vez tentei matar um porco. Aí o porco era diferente, porque o porco ele faz um bagulheira, não sei o que, não sei se já viram, né, matando um porco. E o meu pai dava com uma faquinha pequenininha assim, ó, no sovaco aqui, que dava direto no coração do porco. A hora que abria, pegou bem no coração. E o coração do porco assim, ó, ele acertava. Aí fui matar o porco, nossa, não conseguia, eu esfaqueei tudo o porco. E aí não matei o porco. Aí eu falei, eu não quero, né? Eu comecei a chorar, muito novo, tal, tudo bem. Aí um dia eu falei, eu queria matar o carneiro. Olha, não sei o que, tal, porque o carneiro é amarrado, né? Então vai dar certo. Eu não consegui, eu achava que eu ia fazer assim também, mas o carneiro, o pelo é grosso, a pele, sei lá, o couro. Eu fiz assim, só ficou branquinho assim, não. Nem saiu sangue. Aí eu falei, papai, eu não dou conta não, agora você vai matar. Meu Deus, eu peguei a faca, eu fiquei, Jesus amado. Então, talvez devido a essa experiência, eu fico pensando assim, tá, e esse pessoal que voltou do cativeiro, o primeiro sacrifício. Por quê? O pessoal que era sacerdote verdadeiro, que matava um animal lá atrás, ou morreu, 70 anos depois é muito velho, porque para eles serem sacerdote tinha que ser adulto. Então eles tinham 30, 40, quando a casa caiu. Então agora eles têm 100. Então eles não vão. Pode ter vivo algum, mas eles não são. Então quem vai? Os filhos do cativeiro. Só que os filhos do cativeiro, eles viveram a gourmetização da espiritualidade. É uma espiritualidade gourmet. Sabe, não é de nada. Não é de nada, eles só... os textos, não, porque no capítulo tal, não sei o quê, tal, mas eles não têm mão na massa. Nunca pegaram um carneiro e falaram assim, é esse aqui. E
tal, e derrama não sei quantos litros de sangue no balde, e espirrula o sangue na pessoa, porque eu estou falando de textos bíblicos, isso aí é o que a Bíblia mandava fazer. Então você imagina como foi o primeiro sacrifício? Eu acho que teve gente que vomitou. Ai, credo, como assim? Quer dizer que Deus, não sei o quê e tal. Então a cultura da sinagoga redefiniu, deu um reset no jeito de ser gente, no jeito de ser crente, dos judeus com 70 anos de cativeiro. E com isso eu quero dizer assim, irmãos, a cultura da sinagoga não pode redefinir nossa espiritualidade. Porque hoje nós estamos às portas dessa gourmetização aí. Hoje tem pastor que fala mal de quem vai no monte orar. Só que o nosso Salvador foi preso orando no monte. Nós estamos vivendo essa gourmetização da fé, onde os crentes se escandalizam com o fervor dos irmãos. Só que a nossa fé, lê Atos capítulo 2, onde os crentes pareciam bêbados, cheios do Espírito Santo. A gente está vivendo a gourmetização da fé, a sinagogalização, estou inventando essas palavras todas agora, da fé, porque, não, onde já se viu, nossa, não precisa de tudo isso, Deus não é surdo, Deus não sei o que lá, e tal, porque hoje em dia, você tem que ver, que, e tal. O que Deus colocou no meu coração nesse texto é o seguinte: nós somos o povo da mão na massa. Nós somos o povo que ora. Nós somos o povo que prega. Nós somos o povo que alcança os perdidos. E que não fica passando vídeo de YouTube dos perdidos. A gente tem que ir até os perdidos. A gente é o povo que louva a Deus. Não é o povo que fica falando do louvor, não, porque a igreja X, porque a igreja tal. Não, a gente é o povo que louva, que ora, que chora, que dobra o joelho. Nós somos o povo que se importa com os outros. Meu Deus, em 2 anos de pandemia, quantos irmãos desembarcaram do reino de Deus? Em 2 anos, sem frequentar a igreja, que nem são 2 anos ininterruptos, mas em 2 anos de abre igreja, fecha igreja, sabe? Põe o casaco, tira o casaco. Em 2 anos de abre igreja, agora veio, tem que fechar. Agora, e aqui na nossa igreja, todas as vezes que fechou, foi antes até do governo falar. Vocês lembram, não lembram? Irmãos, eu não sei não. Vamos fechar a igreja. Dava 2 semanas, mandava fechar todo mundo. E a nossa já estava fechada. E a nossa demorava mais para voltar. Teve época que mandou voltar, eu falei, não, tá bom para voltar, vamos esperar. E o ano, teve um Natal aí que ficou fechado. Mas quantos irmãos desembarcaram do reino de Deus porque a sinagoga é muito legal. Eu creio que Deus providenciou para que você ouvisse isso hoje, aqui. E você na internet colocasse nesse momento, nesse trecho desse vídeo, nesse exato ponto em que a sua vida espiritual está. Os judeus, depois de 70 anos, saíram do cativeiro. Mas eles vieram para a terra prometida com a cultura de cativo, com a cabeça de cativo. Eles entraram na terra prometida e não se importaram com a obra de Deus, que esse é o texto de Ageu. Vamos lá em Ageu capítulo 1. Esse é exatamente o texto de Ageu, porque o texto diz assim, quer ver, versículo 1. Assim diz o Senhor, este povo diz, a filosofia do povo que voltou do cativeiro, ainda não é tempo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse é o que o povo diz. O povo que voltou do cativeiro, não é hora de mexer com a igreja, não é hora de mexer com o templo, não é hora de mexer com a fé. E isto é o que o povo diz. Versículo 3. Então veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitarem nas casas de vocês toda chique, enquanto a minha casa permanece em ruínas? E aí o texto segue nessa toada. Eles vieram para a terra prometida, mas com a cabeça de sinagoga.
Eles entraram na terra prometida e não se importaram com a obra de Deus. E Ageu foi um dos homens, tiveram mais. Ageu foi um dos homens que Deus levantou para puxar a orelha dos libertos e dizer assim para eles, o Ageu: meus irmãos, agora que Deus libertou você, você precisa se envolver com a obra dele, sujar a mão. Nós não somos o povo da sinagoga, nós somos o povo que dá mão na massa. Está com nojinho agora do sangue do cordeiro? A cultura de Deus no território que você está, ao mesmo tempo que você... Então não use a liberdade que Deus te deu para viver de forma carnal. Por exemplo, Ele procura adoradores. Não é o serviço, é o sede para servir a Deus ou para afrontá-lo. Quer ver? Então, Deus procura servos. Eu sou servo, não dependo de nada para servir. Luta contra irmãos que são contra a própria igreja. Parece piada. Parece piada. Se a gente contar, não dá para acreditar. Veja, o cristianismo é a polarização do mundo. Eu não preciso dar exemplos. Isso é de defesa contra a desmoralização do Brasil. Não é a política. Não é quem senta na cadeira de louvor. É ali que está a força de defesa. Ok, e essa força de defesa em prol do reino de Deus? Não, a gente é a última força de defesa, a última muralha, a última resistência. Brigando, essa calça aí, irmão, esse cabelo, e essa saia, e esse pulpo. Temos liberdade, sim ou não? Sim. Não use, irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Saíram do cativeiro, voltam para Jerusalém. Glória a Deus, liberdade. Aí eles disseram: bom, agora que eu quero cuidar de mim, porque esse ano é o meu ano, porque e tal, enquanto que a obra de... E aí Deus, através do profeta Ageu, diz assim: gente, a minha casa permanece em ruínas? Eles, considerem o vosso passado e vê que hoje vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Você come e não se farta. Parece que tem um vazio, parece que vocês bebem, mas não se saciam. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado, subam o monte, tragam a madeira. No caso ali, ele está falando da reconstrução do prédio, né? Do prédio da adoração, o templo. Subam o monte, tragam a madeira, edifiquem a casa. Dela eu vou me agradar e eu vou ser glorificado. Vocês estão esperando muito e vem a ser pouco. Quando chega em casa, nem dá para vocês. Por quê? Porque vocês estão abandonando a minha obra. E eu queria deixar para vocês que tipo de crente e que tipo de vida cristã você vive. Se é raiz ou se é Nutella, se é gourmet ou se é da mão na massa. Porque a história é cíclica e tudo isso se repete. Viramos o ano. Deus está dando a nós um novo ano. E você quer entrar nesse novo ano do mesmo jeito que você saiu do outro? Na fé. Você quer replicar, repetir, porque para muitos repetir é bênção. Repita mesmo, meu irmão. Mas quanto tempo faz que você não batiza uma pessoa aqui dentro? Que você não traz uma pessoa e não batiza aqui dentro? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Chegou o momento do nosso ofertório e a nossa igreja, todo primeiro domingo, a gente ora pelas famílias, né? E domingo agora é dia de orar, venha com a sua família, mas vamos orar porque Deus nos deu condições de rompermos mais um novo ano, e nesse novo ano Deus está nos dando condições, inclusive financeiras, de servir a obra dele. A obra dele. Então não fica não.
Se você tem condições. Pastor, eu não tenho condições de dar oferta. Não dê nada. E se precisar, fala com a gente ajuda, como vocês sabem, os tipos de ajudas que essa igreja aqui faz. Não é a gente não brinca de ser igreja, não. Agora, se você pode, ore e venha servir ao Senhor, ao seu